Por o salão está tão lotado e de certa forma um pouco desconfortável a todos. Alguns que quiserem se dirigir ao andar de baixo, eu acho que está passando lá, né, Roseli? Nosso grupo está pequeno porque o número de almas que nos amam e reencarnaram aumentou. Quando o grupo começou há 50 anos atrás, éramos poucas almas antigas, como a música nos mostra, mas graças a Deus reencarnaram cada vez mais almas ligadas a esse ideal espírita cristão de um mundo melhor, de trabalharmos para a evolução moral da humanidade. A evolução científica, filosófica, temos outras pessoas também trabalhando, mas a evolução moral é aquele compromisso nosso espírita de primeira hora, e que a Semana Espírita venha brilhantar, incentivar a todos. Nós sabemos que a casa está pequena, mas o coração é grande, tá certo? Então nós vamos rapidamente fazer uma pequena apresentação do orador, pedimos para o Geraldo fazer a nossa prece de abertura e depois passarmos a palavra a ele, para que ele então nos traga o tema da noite, Santo Agostinho, missionário do cristianismo e do espiritismo. Tema muito lindo, uma vez que Santo Agostinho é um dos espíritos que mais participou da codificação dentro do trabalho, talvez o segundo autor depois de São Luís, em número de mensagens em todos os livros, mais notadamente no Evangelho, capítulo 3º, capítulo 14º, na mensagem que todo pai e toda mãe lê, gratidão dos filhos e laços de família. Eu acho que todos nós ali na dureza do dia a dia, já quase que decoramos, né, essa mensagem tão querida. Então, nosso Fábio Dionísio, que nos deu a honra da sua presença, engenheiro químico, pesquisador, escritor espírita, presidente do Centro Espírita Recanto de Luz, pronto-socorro espiritual Irmã Sheila, promove palestras em centros espíritas, escritor de artigos, inclusive para a Revista Internacional do Espiritismo, promovendo seminários, workshops, autor de vários livros. Ele terá o maior prazer de autografar os livros na saída, sempre ajudando. É óbvio que essa literatura é para manutenção de obras assistenciais, sociais, como graças a Deus a nossa doutrina assim trabalha. Então nós vamos a partir de agora passar a palavra ao Geraldo, representante da reunião de quarta-feira, que é essa reunião da qual vários colaboradores estão aqui presentes, para que ele faça a nossa prece de abertura e a partir daí possamos passar a palavra ao orador e darmos continuidade à nossa semana espírita de palestras, no sentido de comemorar os 150 anos na espiritualidade do nosso querido mestre Allan Kardec. Antes da prece, eu gostaria de manifestar a minha satisfação de ter um público aqui tão grande nesta quarta-feira. Como também em todas as reuniões, em todas as palestras, nós temos tido a casa cheia. E isso nos deixa muito felizes como um dos coordenadores deste evento, que na verdade a grande líder é a Roseli, ela está lá do lado, ela tem aí uma participação muito maior do que a minha. Mas nós somos, de qualquer maneira, todos uma equipe agradecida por vocês estarem nos apoiando nesse evento que, com certeza, vai nos trazer muita luz, muita reflexão. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador do Universo, elevar o nosso pensamento a Jesus, seu Filho amado, que a sua luz, Jesus amado, brilhe em nossas mentes e em nossos corações. E queremos também agradecer a presença do nosso mentor espiritual, Batuíra, sempre atento a tudo aquilo que nós realizamos aqui, nos acompanhando, nos inspirando e tendo ao seu lado essa criatura magnífica que conviveu conosco na fundação desta casa e durante muitos anos trabalhando aqui, que é o médium Espartaco Guilard. A vocês, dois irmãos queridos, e tantos outros irmãos aqui presentes, a nossa imensa gratidão
e que todas as energias deste momento que estão sendo derramadas sobre nós recaiam sobre o nosso irmão Fábio, para que ele seja inspirado na sua palestra desta noite. Jesus nos abençoe e paz no coração de todos nós, que assim seja. Para a apresentação do tema, eu vou pedir então que a gente desfaça a mesa para que possamos sentar na cadeira, já que vai haver a apresentação PowerPoint, que nós possamos então sentarmos a cadeira. Já tem, né? Ótimo, então. Então passamos a palavra ao nosso querido irmão Fábio, desejando a ele sucesso na sua oratória. Temos certeza. Obrigado. Chegou? Então, tá bom. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, e a abertura e principalmente a confiança que me foi depositada. Eu não me considero nem palestrante, nem orador, apenas alguém que gosta de estudar e que gosta de compartilhar aquilo que estuda, né? Porque eu acho que a gente deve compartilhar, faz parte. E eu queria contextualizar o porquê de Santo Agostinho, porque também para mim foi uma surpresa alguns anos atrás, né? Estava comentando que no princípio do Recanto de Luz Irmã Sheila, nosso mentor espiritual, o Dr. Arthur Neiva, um espírito da época de Carlos Chagas, né? Fundador inclusive do Instituto Biológico aqui em São Paulo, ele vai passando as orientações para a instituição nós tínhamos acabado de abrir. E o médium, que é o Edson Barbosa de Souza, estava totalmente inconsciente, incorporado, e ele, apesar de ser médico, ele estava escrevendo que nem engenheiro. O engenheiro não consegue falar se não escreve, né? Eu achei curioso porque eu sou engenheiro. Ele fica escrevendo e falando, e uma hora ele vira para mim e diz o seguinte: faz tempo que ninguém escreve sobre Santo Agostinho aqui no Brasil. E virou e continua dando as instruções, né? Então, ele é um homem de 1/4 de palavras, né? Então, eu entendi o que ele quis dizer. Embora egresso da Igreja Católica, e até 88 eu participava do catolicismo, e foi coroinha muitos anos, por sinal, né? Participava da igreja. Eu conhecia muito pouco Santo Agostinho. E eu conheci mais Santo Agostinho depois, quando eu me tornei espírita, do que na época que eu frequentava a igreja. Eu sabia que ele tinha sido doutor da igreja, sabia da importância dele como santo, né? E conhecia mais esse lado das comunicações dele através do registro de Kardec no Pentateuco e na Revista Espírita. Mas eu caí de fundo, mergulhei de fundo nessa personalidade e, como sempre, buscando a biografia. E, na verdade, a biografia é a parte mais secundária de tudo isso, né? Ou seja, os fatos, vou falar um pouquinho sobre isso, mas os fatos são as coisas menos importantes. E a cada mês de trabalho, isso aqui foi um investimento de 6 anos, são 3 livros, 2 publicados, um terceiro que deverá ser publicado em breve. O terceiro é mais específico dele no Espiritismo. O primeiro, que é o que está com a figura mais escura, é o que está no cristianismo mesmo, ele como missionário do cristianismo. E o segundo, que é de Melissa, né? Ele é um pintor, ele já está fazendo uma ponte com o Espiritismo, né? Bom, mas foi interessante porque as dimensões foram muitas. E aí, como é que a gente fala de tantas dimensões? Ele é um homem surpreendente. É uma coisa que me fascinou como espírito. Como homem, nas suas lutas titânicas para se vencer, para se compreender, ele trabalhou no seu autoconhecimento por décadas, na sua reencarnação em Hipona, no século IV e no século V.
e logrou resultados fantásticos. Mas não parou por aí. Ele conseguiu influenciar a filosofia da humanidade ocidental por 1000 anos. A própria frase "penso, logo existo", que é de Descartes, está escrita 2 vezes nos livros dele, no ano de 400. Uma delas ele fala "penso, logo existo", e a outra ele fala "se duvido, existo", que é a base de todo estudo filosófico. Todo desenvolvimento filosófico se inicia pela prova da sua existência. Se você não consegue provar que você existe, não tem base para o conhecimento, né? E ele compreendeu isso no ano 380, né? Um homem que sistematizou toda a teologia do catolicismo. O cristianismo naquela época era uma colcha de retalhos, como é hoje. Haviam dezenas de movimentos, separações, seitas, né? Muito parecido com o que temos hoje, né? Todas elas brigando entre si, muito parecido com o que temos hoje, né? E ele adotou o catolicismo, foi o que ele quis. E ele acabou sistematizando a parte teológica. Boa parte de todos os dogmas, né? Mesmo que a gente não concorde com os dogmas como espíritas, boa parte de todos os dogmas foi ele que consolidou através da sua literatura. Mas ele não deixou de lado coisas importantíssimas, porque ele compreendeu que a coisa mais importante do ser humano, uma vez que ele se converteu mesmo, que ele decidiu viver para Deus, era a caridade. Então ele fazia trabalho social boa parte do dia. Parte da manhã era dedicada ao povo, não só a parte pastoral dele, mas também a lidar com a situação da comunidade que vivia em volta da diocese dele, né, onde que ele se encontrava, lá em Ipona. E isso é importante, porque ele, embora sendo um intelectual, embora tendo escrito 92 livros, que são divididos em 232, na verdade são 92 obras, divididas em 232 livros, numa existência de 75, 76 anos, né? Ele conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E ele dedicava em vários ramos, em várias atividades. A parte que realmente mais me impressiona nele é o ser humano, a luta dele, ele dentro dos seus conflitos, toda a trajetória que ele teve, né? Mas eu não vou começar por aí, eu vou ter que fazer um sumário, né? O ano passado, graças à caridade de uma amiga, eu acabei dando um curso sobre ele na parte filosófica, e foram 15 aulas, foram 20 horas de curso. Então não dá para falar em 50 minutos, e eu não completei, hein? Não deu para completar. Se eu fosse falar só da filosofia dele, teria sido as 15 aulas, né? Tive que colocar também a parte biográfica. Então eu vou fazer, na realidade, um popurrí também, não tão brilhante como o seu, né? Mas eu vou fazer um popurrí tangenciando vários aspectos. E eu vou começar pela parte do espiritismo, né? Nós sabemos através do Pentateuco e da Revista Espírita que ele foi um grande divulgador e trabalhador para a chegada do espiritismo. Já começa no Livro dos Espíritos, em Prolegômenos. Ele assina junto com o grupo do Espírito de Verdade. Você imagina a estatura do Espírito. Ele fazia parte do grupo do Espírito de Verdade, ao lado de Sócrates, ao lado de Platão, ao lado de São Luís e uma série de outros da falange do Espírito de Verdade, incumbida da chegada do Consolador prometido, né? São 36 mensagens, na verdade, que estão contempladas por Kardec nas revistas espíritas e no Pentateuco. Só a Revista Espírita
de 62, 1862, tem 11 mensagens. No livro dos Espíritos são 5, no Evangelho são 8 e assim vai. Só que o Erasto, tá, que foi discípulo de Paulo, comenta no primeiro capítulo, logo no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele foi um grande trabalhador durante essa fase. Diz uma frase mais ou menos seguinte: praticamente se comunicou em todos os lugares. Um grande trabalhador na chegada do Espiritismo. Se Kardec registrou 35 ou 36, né, junto com o Prolegômenos, como eu comentei, a gente sabe que foram muito mais. E curiosamente até, uma delas foi exatamente na região em que ele tinha reencarnado, na vez que a gente conhece, como é de Santo Agostinho. Ele se comunicou num centro espírita que já existia na época na Argélia, né, no Centro de Estudos Espíritas de Constantina, que também me chamou a atenção, porque na realidade é uma forma de gratidão à terra, ao solo que o tinha acolhido numa reencarnação, né? Ele fez questão de ir até lá para também ajudar aquele povo que ele sabia que ele devia muito por fato de ter reencarnado lá, né? E Santo Agostinho, o Kardec, ele também fala uma frase que para mim foi muito emblemática. Ele chama Santo Agostinho de apóstolo do cristianismo. Kardec não fala e não denominaria alguém de apóstolo como nós costumamos fazer, né? Nós chamamos apóstolo qualquer coisa, damos título para qualquer um. Para ele ter chamado, para o Kardec ter chamado Santo Agostinho de apóstolo do cristianismo, tem um motivo. E isso também aguçou minha curiosidade. E foi a partir de lá que eu realmente consegui entender e perceber, obviamente que não na dimensão do homem, porque isso levaria muitas décadas para a gente aprofundar esse conhecimento, como ele foi importante para o cristianismo. Ao ponto de Kardec dizer que ele é o apóstolo do cristianismo. E também fala uma outra frase, Erasto, naquele mesmo capítulo, que também faz uma ligação com isso. Ele diz: pertence à falange dos doutores da Igreja, a quem devemos um pilar, o esteio da cristandade. Poucas palavras, esses espíritos falam muito poucas palavras, mas eles dizem tanta coisa. Quem é essa falange do cristianismo? A falange do cristianismo que foi criada durante toda a fase triste que nós vivemos, né, da Idade Negra, da história da humanidade, até a chegada do Consolador, entre o V século e o século XIX, foi que tinha como trabalho garantir que a Boa Nova chegasse até o dia de hoje, que o Evangelho chegasse. Houve muito desvirtuamentos, houve coisas muito tristes que aconteceram, mas a gente não pode deixar de negar, não pode negar que na realidade nós recebemos a essência pura da mensagem de Jesus. A igreja pode ter tido muitos problemas, não a igreja como instituição, mas os homens que não souberam estar à altura da instituição igreja, né? Mas a igreja conseguiu, através da ação desses missionários, fazer com que o Evangelho chegasse até os dias de hoje. E principalmente chegasse até a época de Kardec. E nesse estudo a respeito do porquê, ou seja, o que está por detrás disso, é fácil falar, né? Mas o que está por detrás disso, eu posso afirmar categoricamente que se não fosse por Santo Agostinho, teria sido muito difícil a chegada do Espiritismo no século XIX. Teria se atrasado. Ele foi um dos personagens, das individualidades,
que ajudaram nesse projeto de Jesus, que era a chegada da terceira revelação. Mas ele teve um papel muito importante. Se ele tivesse falhado, Jesus com certeza teria tido um plano B, com certeza um plano C, D e E, mas teria dificultado a chegada do Consolador no século XIX. E eu explico por quê, né? Mas antes disso, vou deixar isso no ar, eu ainda queria falar um pouquinho de uma outra frase, de 3 ou 4 palavras de Kardec, nesse mesmo item, em que ele diz o seguinte: ele teve que destruir, ou seja, ele teve que abandonar todo o edifício que ele construiu? E Kardec responde: não. Ele teve que se ajustar como espírito a conhecimentos que ele não tinha na época e que ele teve quando retornou ao mundo espiritual. Mas ele não destruiu o edifício que ele construiu. Embora ele tenha sido responsável pela consolidação de dogmas como o pecado original, como a Santíssima Trindade, né? Que na realidade nós não concordamos com isso, na realidade ele conseguiu criar uma base que fez uma ponte entre a época que ele viveu e a época que o Consolador chegou, né? E dentro do Espiritismo, ele também não teve grandes mudanças de ideias, sim, ou de opiniões, como a gente imagina, né? Ele diz, fez os dogmas, mas ele escreveu um livro, que em latim chama-se De Cura pro Mortuis Gerenda. É só para mostrar que eu sei latim. Só 4 palavras também, por favor, né? Significa os cuidados com os mortos. Esse livro, quem tem interesse, a editora Paulus fez o trabalho da tradução, que é magistral. Mas eu não queria que vocês lessem essa tradução. Eu gostaria que vocês um dia acessassem o site do Vaticano e vão encontrar esse livro em italiano e em inglês. Esse livro ele fala sobre comunicação dos mortos com os reencarnados. E nós estamos falando do século V. O ano, aliás, um pouquinho menos, século IV, que é por volta de 395. E ele explica, ele fala uma frase, tem várias frases, porque são 240 páginas a edição da Paulus, falando sobre comunicação com os mortos. E tem uma que é muito interessante, que ele diz o seguinte, que aliás é óbvia para nós. Ele diz o seguinte: por que a providência divina não usaria dos mortos para vir nos alertar, ensinar e, quando necessário, até puxar nossa orelha? E nós estamos falando de alguém que consolidou o catolicismo do seu ponto de vista filosófico e teológico, até a chegada de São Tomás de Aquino, em 1226, quando ele reencarnou, que ele dá um passo a mais, que é o início da escolástica, né? Porque Santo Agostinho ele se baseou muito em Platão e se baseou muito em Plotino, em Plotino com neoplatonismo. E na realidade os elementos de Aristóteles foram introduzidos na igreja por São Tomás de Aquino, né? Mas que seguiu boa parte do que Santo Agostinho tinha escrito. Então nós temos até hoje a influência dele, né? Então não teve realmente uma grande mudança, tão grande assim. Uma outra que ele comenta é o seguinte: tenho certeza que, se Deus permitisse, minha mãe viria falar comigo todas as noites para fazer o que ela fazia quando ela estava reencarnada, para ficar dando conselho. E tem uma outra que ele fala, que está registrado num livro, que diz o seguinte: que existência terei tido antes desta? Como terá sido? Isso nós estamos no século IV, né? Essa dicotomia entre o que ele fez dentro do catolicismo e as crenças que ele tinha, em parte eram necessárias. E eu não tenho dúvidas, aí é o Fábio que fala, que era necessário que ele não, entre aspas,
não criasse alguma coisa que viesse a ter um choque muito sério entre o poder estabelecido na época, que era o poder romano, e a igreja, que o grande objetivo naquela época era fazer com que o catolicismo, o cristianismo e o catolicismo fossem aceitos pelos romanos e os pagãos. E muitas concessões foram feitas, inclusive para o imperador que é execrado, que é chamado de Constantino, mas que se não fosse por Constantino, o cristianismo não teria se consolidado no quarto século, e nós não teríamos novamente tido tanta facilidade para chegar à época de ter o Consolador prometido. Constantino, ele teve que navegar por mares turbulentos. Ele teve que fazer concessões para os pagãos e para a aristocracia romana, que era basicamente pagã, para fazer com que eles engolissem goela abaixo o cristianismo que ele queria estabelecer em Roma. Então todos tiveram que fazer concessões, né? E eu falo isso porque há uma influência muito grande de Platão em toda a obra de Santo Agostinho. E Platão, ele é precursor do Espiritismo, Sócrates e Platão. Quando vocês leem o mito de Er, nós temos a pré-existência do Espírito, nós temos a reencarnação, nós temos a lei da causa e efeito no mito de Er, temos a programação reencarnatória de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, os gregos socráticos e pós-socráticos, eles acreditavam naquilo que nós acreditamos hoje. Podia ser mais rebuscado, alegórico, coisa e tal, mas eles tinham os mesmos preceitos. E se Santo Agostinho seguia e gostava de Platão, e de Plotino principalmente, que é uma versão mais avançada de Platão, sob o ponto de vista que ele colocou Deus na equação. Sócrates não tinha colocado Deus, né? Plotino colocou Deus nessa equação. Por que cargas d'água ele teria feito tanta coisa ligada à filosofia platônica e neoplatônica, e ao mesmo tempo teria criado dogmas que não eram condizentes com aquela filosofia? Porque ele também teve que ceder. Opinião do Fábio isso, porque ele registra nos livros dele o pensamento dele, né? Sobre o corpo espiritual, muita gente registra, né? Está lá em A Cidade de Deus, que é a obra mais portentosa de Santo Agostinho. Todo pensamento de Santo Agostinho, quer seja político, sociológico, filosófico, teológico, se encontra registrado na Cidade de Deus, né? E lá ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que ele explica das modificações do corpo espiritual, que ele chama de corpo lúcido, para que a gente possa se comunicar com os espíritos e enxergá-los. Está lá. Só quem é cego é que não quer enxergar. Por isso que eu citei de verificar isso dentro do Vaticano no site. É www.agostinhos.it, de Itália, né? Toda a obra dele está lá depositada. E esses livros, na realidade, contêm um pensamento e contêm coisas que estão ligadas aos nossos preceitos. Numa frase também, que se encontra na Cidade de Deus, ele diz o seguinte: não existe um desgraçado nesse mundo, desgraçado no sentido que está sofrendo, que não tenha sido responsável pelo seu sofrimento. Lembra alguma coisa isso? Hã? Lembra alguma coisa? Tá certo? É que nos contaram aquilo que interessava. A verdade é essa, né? Então Santo Agostinho, na verdade, ele não teve que fazer tantas mudanças assim. Principalmente porque ele era um amante de Platão e de Sócrates, no final da vida dele. Não no começo, mas no final da vida dele, né? Então não é tanta diferença assim, né? Aí eu queria voltar agora para a época do cristianismo, porque tem que fazer uma contextualização, inclusive histórico-geográfico, para chegar à afirmação que eu fiz da importância dele para a chegada do Consolador.
são dezenas de pessoas importantes em todo o Consolador. Mas se ele não tivesse feito o papel dele, teria tido uma dificuldade adicional, né? Nós sabemos que o cristianismo ele começou a se desviar no segundo século, no final do primeiro século, segundo século, né? Um dos motivos que Jesus chama João numa esfera espiritual em desdobramento consciente, e dali sai o Apocalipse, sai as 7 cartas às 7 igrejas, é porque Jesus, através da sua falange e em algumas comunicações ele mesmo, com João, ele diz que estão ocorrendo desvios. E ele cita tudo o que aconteceria na humanidade terrestre dentro do cristianismo até os dias de hoje. Coincide exatamente 7 fases, e as 7 fases estão descritas no Apocalipse, né? Então ele já sabia que estavam acontecendo desvios e já sabia o que ia acontecer. Jesus sabia muito bem como nós agiríamos dali para frente, né? Um espírito tão fenomenal, tão avançado, que ele tinha essa consciência. Ele sabe exatamente, como se fosse um jogo de xadrez, mas não o 7º lance, o 1000º lance. Ele já sabe qual é o 1000º lance nesse jogo, né? E esses desvios vão levando paulatinamente ao desvirtuamento daquilo que Jesus realmente esperava, né? Nós sabemos que teve a época dos apóstolos. Eles foram muito consistentes com relação à Boa Nova, muito consistentes com a divulgação, mas quando eles foram embora, já começou a ter uma formação de um clero dentro do cristianismo, né? Aí vem aquela fase, inclusive, que a mediunidade foi proibida pela segunda vez. No começo do segundo século, era comum, após uma reunião entre as pessoas que professavam a mesma crença, né? já eram cristãos, o mais ancião recebeu um espírito, e o espírito dava uma comunicação, né? E nessa comunicação ele dava conselhos e assim por diante. E os espíritos começaram a alertar que já estava se formando um clero, a volta à ostentação, aos rituais e assim por diante, né? Tanto que os ortodoxos, que eram os que acreditavam na pureza doutrinária, foram proibidos de terem comunicações com os mortos. E nós entramos exatamente na segunda fase, que é a fase em que está começando a se formar realmente a igreja nos moldes anteriores. As igrejas já tinham sido formadas, mas não com o objetivo dos rituais. Mas no segundo século já começou. E assim vai. Mas os cristãos eram muito atacados. Tanto que Jesus falou, uma das cartas, ele comenta que seriam 10 imperadores, que seriam 10 chifres, né? E os 10 iriam gerar muito, muito problema. E quem perseverasse seria salvo. Está lá no Apocalipse, né? E nós tivemos 10. Então os cristãos eram barbaramente assassinados. Nós conhecemos como foi com Nero, depois com Calígula, né? E por fim Diocleciano, que no ano de 303 a 305, ele promoveu um massacre cristão que acho que Nero sentou no banco e quis aprender alguma coisa. A gente fala muito de Nero, mas Diocleciano fez um massacre em Roma. 2 anos que foram muito atacados. Então os cristãos, eles tentavam sobreviver num período de 3 séculos em que eles eram abominados, atacados, tentaram destruí-los. Mas eram que nem coelhos. Quanto mais matava, mais crescia. Aliás, existe uma teoria, que é a teoria, você quer que um movimento cresça, o que você faz? Mata o líder. O movimento cresce. Por isso que, por exemplo, segundo o nosso orientador espiritual, ele diz o seguinte: os Estados Unidos jamais destruiria a Rússia durante a Guerra Fria, porque teria criado, na realidade, um mártir e teria sido um desastre para a humanidade. E é o mesmo motivo que sempre há um cuidado para não se criarem mártires nos movimentos, porque aí eles crescem. E toda vez que alguém ia para a arena, ou era empalado e queimado em praça pública, o movimento crescia cada vez mais. E aí nós temos a figura de Constantino,
que cessa tudo isso, né? Mas essa fase toda, nós tivemos o cristianismo tentando justificar a sua doutrina. Nós temos os apologistas, né? Tertuliano, Juliano, Orígenes, né? Uma série de cristãos e estudiosos, filósofos cristãos, tentando convencer que a doutrina tinha uma base sólida, tentando fazer com que os pagãos aceitassem a doutrina, ou aceitassem os preceitos cristãos. E o grande inimigo, o que era? Exatamente a filosofia platônica. Por quê? Porque o platonismo era razão, e o cristianismo já era uma coxa de retalho de dogmas baseado em fé, mas que não conseguia explicar pela razão o que professava, né? Uma das coisas que, na verdade, o cristianismo fez para tentar se salvar, mas criou uma confusão desgraçada, foi a história de criar a Santíssima Trindade. Por que alguém inventou que Jesus era Deus? Foi muito simples. É só pegar o panteão de deuses pagãos, que chegou a ter mais de 10 mil em Roma, eram tudo fenomenais. Era o Deus do sol, Deus da terra, Deus do mar, Deus da tempestade. Eram figuras portentosas, porque o homem vaidoso, orgulhoso, ele queria gente grande, né? E Jesus era quem? Filho de um carpinteiro, galileu. Como é que ele podia ser líder de um movimento aceito dentro do mundo ocidental, onde imperava a vaidade? Ainda bem que não tem mais vaidade hoje aqui, né? Então, onde imperava a vaidade, né? Onde vivia-se pelo orgulho, pela força, pelo poder, Império Romano, filho de um carpinteiro galileu que nasceu lá naquela região palestina. Então, foi necessário, alguém teve a ideia brilhante de torná-lo parte de Deus, da Trindade, né? Uno, trino, né? Tanto que Plotino, ele escreveu vários livros tentando explicar como funcionava essa brincadeira, né? O neoplatonismo. E não foi fácil. A gente lê e para entender é muito complicado. Então, esses desvios, eles começaram a surgir porque os cristãos, eles queriam ser aceitos. Queriam acabar com essa história dos massacres e queriam, na realidade, ter a liberdade de culto, né? Então, foram se criando vários desvios. O que justifica porque os dogmas surgiram, coisas desse tipo, uma necessidade de afirmação, né? Depois os apologistas sumiram, ficou claro que não adiantava matar o inimigo, tentar explicar que a filosofia de Platão estava errada e o que era correto eram os preceitos cristãos. Não, vamos fazer o seguinte: vamos usar a filosofia, o platonismo, para explicar nossos preceitos. Ou seja, a tentativa, novamente, dentro da filosofia, de unir a razão e a fé. O platonismo era a razão, o cristianismo era a fé, e os filósofos, até hoje, buscam tentar conciliar as questões da razão e da fé. Até hoje, né? É que eles não conhecem o Espiritismo. Isso foi conseguido no século XIX, né? Kardec, ele conseguiu, através da pleiade de espíritos que passaram todos os ensinamentos e da pleiade de espíritos que estavam reencarnados ao lado dele. Kardec é fenomenal, mas nós não podemos minimizar as figuras de Camille Flammarion, Léon Denis e assim por diante, né? Até Rousseau, porque na verdade ele tinha uma missão que era a consolidação dos evangelhos, sob o ponto de vista espírita, né? Então eles vieram com esse trabalho todo, né? Então Kardec, ele conseguiu conciliar fé e razão, porque na verdade ele teve acesso às informações que Santo Agostinho buscou a vida toda, mas não ficou ninguém falando para ele, passando informação ou psicografia para que ele tivesse essa capacidade. E ele fez isso a vida toda. Ele procurou explicar a fé
através da razão. A frase dele, muito conhecida, é entender para crer, depois crer para compreender. O objetivo dele era explicar tudo, absolutamente tudo do cristianismo através da razão. E ele foi um dos que mais trabalhou tentando ligar a filosofia de Sócrates e Platão à religião, à parte do cristianismo. Não conseguiu porque ele não tinha elementos. Tanto que no final da vida dele, ele fala uma outra frase: toda a verdade está contida na Bíblia. E nós não entendemos por quê. Porque a letra mata, é o Espírito que vivifica. A Bíblia ela tem que ser entendida pelo Espírito e não pela palavra. Quem ensinou isso para ele foi Santo Ambrósio, que é um dos responsáveis pela conversão de Santo Agostinho ao cristianismo e depois ao catolicismo, que é uma frase, na realidade, de uma outra pessoa lá atrás, que está na segunda carta aos Coríntios, né? Paulo diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Segunda carta aos Coríntios, se não me falha a memória, é o 3º capítulo, né? Então, Santo Agostinho, ele tinha essa ânsia, e o trabalho dele foi insano para tentar fazer do que a fé fosse explicada racionalmente, porque ele sabia que se isso acontecesse, ela estava consolidada. Qual é o grande ponto forte de toda a doutrina espírita? Ela é explicada. Ela consegue passar pelo escrutínio da razão. Simplesmente. Por isso que ela é tão sólida. Porque você consegue usar a razão, né, para saber e não para crer. Você não crê, você sabe. Você sabe que as coisas são assim. Você sabe que se reencarnam. Você sabe que nós somos imortais. Você sabe que a comunicação é possível e acontece. Você sabe que nós somos criados, né? Recebemos o Espírito, o princípio inteligente, e sabe que nós somos perfectíveis e sabe que nós vamos chegar a mundos superiores. Isso é uma coisa que ninguém mais questiona, para quem estuda. Né? Se a gente não estuda, a gente continua questionando até Deus, porque dentro do Espiritismo, às vezes eu recebo até essa pergunta: mas será que Deus existe mesmo? É falta de estudo, porque está tudo lá, é tudo absolutamente está lá. Então, quando surgiu a figura de Santo Agostinho, estava numa fase que o cristianismo já tinha penetrado garganta abaixo, graças a Constantino e a outro imperador romano que chama-se Teodósio I, e ele não tinha virado ainda a religião de Estado, mas logo que ele se converte já era a religião de Estado também, só que precisava ser consolidada, né? Porque Constantino, por que ele tomou a decisão de se aproximar ao cristianismo? Conta a lenda que quando ele era jovem, adolescente, ele teve uma lepra numa das pernas e foi curada num grupo de cristãos em Roma. Acho que foi a primeira cura de cirurgia espiritual que eu conheço, né? Foi curada essa lepra. Aí é lenda, mas o que eu vou contar agora não é lenda, isso é fato histórico. Quando Diocleciano ele decidiu se afastar do Império Romano, ele abdica ao Império Romano. Na verdade era uma tetrarquia, já existiam 4 imperadores que eram regionais, e novamente, como sempre, os descendentes fizeram o quê? Disputaram o poder. Ele era filho de Constâncio Cloro, que era o mais fraco, e tinha Maxênio, que pleiteava o império, e ele pleiteava o Império Constantino, né? Só que Maxênio era pelo menos 10 vezes mais forte em termos de exército do que Constantino. No ano de 312, ele estava de um lado do rio Tibre, próximo de Roma, Maxênio do outro lado, e no dia seguinte ia ter a grande batalha para tomar a decisão de quem seria o imperador. Constantino, à noite,
Ele fala assim: eu não vou sair vivo desse negócio aqui, eu vou precisar de ajuda. Ele lembrou do Deus cristão. Ele era pagão, mas ele lembrou do Deus cristão que o tinha salvo da lepra, né? E ele faz um pedido ao Deus cristão, que ele vencesse a guerra no dia seguinte. De manhã, ele e vários oficiais, o sol já a pino, enxergam um fenômeno místico muito interessante. No sol aparece uma cruz, e embaixo os seguintes dizeres: com este símbolo tu vencerás. Você imagina como é que eles foram para a guerra, né? E vários oficiais viram isso. Ele vai para a batalha com aquele ímpeto, com a certeza que o Deus cristão ia ajudar, né? E Deus cristão realmente ajudou. Maxênio não sabia nadar. Na hora que ele atravessou o rio, caiu do cavalo e morreu afogado. O exército totalmente desarticulado, ele foi destruído e Constantino assumiu o poder. Ele não virou instantaneamente cristão, porque inclusive ele era meio sem vergonha, era do tipo que ele gostava de levar vantagem, né? Ele está reencarnado no Brasil agora. Gostava de levar vantagem, né? Mas ele falou o seguinte: eu estou vendo que esse movimento cresce para danar. O Deus cristão me ajudou 2 vezes. Seria bom eu adotar uma outra teoria que é muito conhecida, que é chamada teoria da contenção. Se você não pode vencer o inimigo, una-se. Mas ele deu um passo a mais. A primeira coisa é você se unir com ele. E a segunda coisa, absorver. Depois você destrói o inimigo, né? Então você absorve. E foi aí que começou todo o processo de aproximação, né? Nós tivemos o cristianismo sendo aceito como religião de Estado. Nós tivemos a proibição de qualquer tipo de morticínio no Ocidente, um ano depois no Oriente. Tinha que ser respeitado. Inclusive Constantino devolveu os bens para os cristãos, né? Quem consolidaria como religião de Estado é Teodósio, no ano de 381. E nós estamos falando de Constantino 312, 313. O Edito de Milão foi em 313, quando tudo isso que eu comentei aconteceu, né? E Constantino começa esse processo de aproximação, né? É bom estar bem com eles, né? Por vários motivos, são óbvios. Tanto que no ano 325, que é muito conhecido, nós temos o Concílio de Constantinopla, que Constantino, ele tomou a decisão de passar por cima do Papa Silvestre I e ele chama os cardeais para fazer um concílio. Por quê? Porque ele via que dentro do cristianismo havia uma batalha. Inclusive, se matava. Os arianos, os sibelianos, os semi-arianos, os pelagianos. Nós tínhamos dezenas de movimentos cristãos que um não suportava o outro. Os arianos, inclusive, por 2 vezes tentaram matar Santo Agostinho, né? E disse até fatos interessantes a respeito, porque eles eram muito fortes no norte da África. Já que estamos falando de norte da África, Santo Agostinho não é romano nem italiano, tá? Apesar de todo mundo, muita gente acreditar que ele é italiano, ele nasceu no norte da África, numa província muito pobre chamada Numídia, né? E numa cidade mais pobre ainda chamada Tagaste, né? Inclusive de tez escura, mais desse jeito do que aquele jeito lá, porque na verdade era filho de africanos, romanizados, mas era filho de africanos. Então, esse processo de consolidação para que o cristianismo fosse aceito e depois virasse religião de Estado, fez com que Constantino ele tivesse que fazer muitas coisas, ele teve que fechar o olho para muitas coisas. E eu digo, o Concílio de Constantinopla era para a unificação de todo esse movimento cristão, que depois teve um segundo Concílio de Constantinopla, que foi em 381, que saiu graças a Teodósio, e que nós temos o credo, o credo nada mais é do que o resumo de todos os preceitos da Igreja Católica, né?
e ele consolidou. Inclusive foi proibido, né, qualquer movimento herético, os hereges, aqueles que não concordavam, e se consolidou, né? Roma tentou sobreviver com isso, porque ele percebia que os imperadores percebiam que eles tinham que ficar fortes, porque Roma já estava em grande declínio. Mas saiu um tiro pela culatra. Ele, na verdade, consolidou o cristianismo, mas não evitou a derrocada do Império Romano. Os bárbaros já entravam, faziam o diabo lá dentro. Roma caiu, sob o ponto de vista moral, por 3 problemas. Primeiro, corrupção. Lembra alguma coisa? Libertinagem. Lembra alguma coisa? E uma tentativa sistemática de destruir a célula da sociedade. Quem é a célula da sociedade? Família. Lembra alguma coisa? Né? Então, moralmente, Roma se desarticulou. E também teve uma ajuda, porque Jesus já tinha tomado a decisão que Roma não fazia mais parte dos planos da espiritualidade. E tudo que vinha era muito porcaria, né? É só ver Calígula, Nero, Diocleciano, pessoas que realmente não tinham estatura, como tinha Júlio César, como tinha Trajano, e assim por diante, né? Então, o cristianismo se consolidou. Quem consolidou toda a doutrina cristã, toda a filosofia, foi Santo Agostinho. Quem deu toda aquela armadura da parte teológica foi Santo Agostinho. Então, toda a consolidação do pensamento cristão foi ele que fez. E logo em seguida, passou umas décadas, Roma saiu do cenário ocidental. No ano de 476, o Doacro entra em Roma e destitui o último imperador romano, que chama-se Rômulo Augusto. Roma começou com Rômulo e Roma termina com Rômulo também. A partir desse momento, o mundo ocidental se desfacela. A cultura sumiu, ela foi enterrada. A filosofia, que era o ponto de ligação, a cultura, que era o ponto de ligação de todo o território ocidental, né? O Estado de Direito, porque todo cidadão que vivia no Império Romano, quer fosse parte de uma colônia ou quer fosse romano, tinha a mesma educação romana, recebia os mesmos direitos romanos. Tanto que Paulo deu um jeito de ir para Roma para falar com Nero, né? Porque ele queria converter Nero, né? Mas ele usou a prerrogativa de um cidadão romano. E Santo Agostinho era um cidadão romano. Quando a gente fala que inicia o período negro da história da humanidade, é muito mais do que a gente imagina. Porque todo o conhecimento sumiu. Tudo aquilo que o homem tinha criado sumiu, mas estava depositado em um lugar, na igreja. A igreja foi o elo de ligação entre os vários reinos feudais que se criaram, porque ela tinha se fortalecido e ela assumiu o poder. Foi horrível sob o aspecto do que ela fez. Obviamente, as cruzadas, a Inquisição, as matanças, o desvirtuamento, na realidade, da essência, que era a caridade e o amor, mas ela foi o único depositário de todo o conhecimento pregresso que nós tínhamos. E estava onde? Em Santo Agostinho, nos livros dele. Quando nós voltamos na escolástica, na época de Carlos Magno, não foi exatamente aí que começou a escolástica, né? Carlos Magno volta a fazer com que as cidades se fortaleçam, a educação volte, e ele entrou com um cunho religioso, obviamente, em toda a educação, mas ele se baseou no quê? No que havia antes. E aonde ele encontrou o que havia antes? Em Santo Agostinho. Então ele fez uma ponte, Santo Agostinho. Ele conseguiu fazer com que não se perdesse essa história da humanidade, essa cultura toda, esse conhecimento. Para vocês terem uma ideia, Aristóteles não era conhecido porque tinha se perdido todos os livros de Aristóteles. Quando Santo Tomás de Aquino ele introduz Aristóteles, é porque naquela época, entre o século VIII e o século XIII,
de São Tomás de Aquino, se descobriu a existência de Aristóteles e foi buscada onde é que se encontrava todo esse material. Se descobriu que havia um Platão, um Sócrates, e que se foi buscar tudo isso, e o elo de ligação foi Santo Agostinho. Você imagina se Santo Agostinho não tivesse cumprido a sua missão naquela época. Por isso que eu afirmo que nós teríamos tido dificuldade para a chegada do Consolador, né? Graças a isso, nós tivemos todo o movimento filosófico que vem depois, que culmina com o Iluminismo. O Iluminismo que inicia a libertação da consciência, a libertação religiosa, a libertação do pensamento, a libertação da própria economia, né? Nós temos Adam Smith, inglês, que ele fala sobre a democracia na economia. Temos Montaigne, que ele fala sobre a necessidade do Estado ser dividido em 3 grupos, legislativo, executivo e judiciário. Temos Voltaire, que apesar da ironia dele, apesar da característica pessoal dele, que ele se arrepende e está registrado na Revista Espírita, né, de Kardec, ele introduziu a liberdade do pensamento. Ele diz o seguinte: eu posso não concordar com você, mas eu morreria pelo direito que você tem de pensar e expressar o que você pensa. Temos Rousseau, né? Fantástico Rousseau, que eles pegaram essa ponte do pensamento, eles pegaram tudo que tinha sido construído e conservado graças a Santo Agostinho e deram um passo seguinte para que se criasse as bases para que Kardec viesse. Obviamente que nós temos inúmeras figuras importantes. Temos até Joana d'Arc, que ela na verdade evitou que a França sumisse do mapa. Temos Napoleão Bonaparte, cujo objetivo era a consolidação da França. Ele se perdeu. Se perdeu porque ele quis consolidar tudo. Mas ele tinha como objetivo manter a integridade e fortalecer a França. Porque a França fazia parte do projeto de Jesus para a chegada do Consolador prometido. E aí Kardec encontrou terreno arado para poder vir aqui e fazer o que ele fez. Ele e a pleiade de espíritos que reencarnaram com ele, e obviamente esse conjunto de espíritos fantásticos que trouxeram a nossa libertação. Porque o Consolador prometido é, antes de mais nada, um libertador de consciências. Faz com que a gente largue da escravidão do nosso pensamento arcaico e se abra a uma realidade que nós não tínhamos no passado, né? Poderia falar horas, mas eu vou parar agora. Eu sei que eu passei um pouquinho de tempo, né? Mas a dimensão desse homem, e eu não falei da luta titânica dele, para a chegada dele ao estágio de se encontrar em esferas espirituais superiores aqui na Terra, que é outra coisa fantástica. Mas aí vocês leem os livros. Obrigado. Fazendo só um pequeno acréscimo ao trabalho do nosso irmão, uma palavrinha para as mamães, não é? Quiserem ler o livro Confissões, Santo Agostinho, vocês vão ver o trabalho de Santa Mônica, puxando a orelha do seu filho para ser isso tudo que ele falou. Então tudo que ele falou, de certa forma, é o espírito que já traz, como Paulo de Tarso trazia a sua evolução espiritual anterior aos erros que ele havia cometido. E precisou que o Cristo viesse pessoalmente para despertar a sua consciência. No caso de Santo Agostinho, não foi Jesus diretamente, mas sua mãe, Santa Mônica, depois considerada
santa pela Igreja Católica, que teve esse trabalho enorme junto com o bispo Ambrósio, o bispo de Milão, que fizeram esse trabalho enorme para que a consciência de um espírito tão evoluído e tão preparado assumisse a sua tarefa. Fazendo um pequeno preâmbulo do nosso Chico Xavier também, foram precisas outras pessoas que vissem Emmanuel I ao lado dele e dissessem que ele tinha uma tarefa. Então muitos de nós aqui presentes também temos tarefas e talvez até missões importantes, mas a gente não desperta a nossa consciência para esse fenômeno e fica aguardando, achando que a vida é essa vida mais comum, mais simples que todos nós temos, quando nós podemos ter um futuro brilhante e ajudar muitas pessoas, né? Espero que as mamães então estejam como Santa Mônica, puxando a orelha dos seus filhinhos e despertando ele para as missões que eles possam ter no mundo de hoje. Então nós vamos dar término ao nosso trabalho. Eu gostaria de entregar o mimo, né, Roseli? Você que, por favor, então, a Roseli, entregar a lembrancinha, isso, para o Fábio, depois para a Adriana. Isso. Só relembrando que o autor estará autografando os livros dele aqui no andar de baixo. Renovando o agradecimento especial ao seu Luiz Domingues pela web rádio, anunciando as palestras de amanhã, quando nós teremos a presença da doutora Silvia Helena Bersacola às 18 horas aqui na casa, com o piano da Cecília Augusto, não é? Que trará também, sem dúvida, músicas lindas para todos nós. Isso às 18 horas e às 20 horas o tema A Prática da Mediunidade com Kardec, com o nosso irmão Antônio César Perry de Carvalho, que estará conhecido de todos, estará aqui conosco amanhã. Então são duas palestras amanhã às 18 e às 20 horas, não é? Para que então nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho na divulgação doutrinária. Além do que, os outros livros estão todos à disposição de vocês, o trabalho do nosso querido Adriano, da própria Roseli, de várias pessoas que fizeram a seleção desses livros. Então, dentro disso, né, Geraldo, podemos encaminhar para o encerramento, tá certo? Roseli, então você faria a prece de encerramento para nós? Roseli, nós vamos aprender também. Isso. É um exercício prático semanal, né? Vamos então unir mentes e corações de encarnados e desencarnados e usar do designativo trazido pelo nosso Mestre Jesus quando nos apresenta o nosso Criador como Pai e dizer: Pai nosso, somos gratos pela bênção da vinda de Jesus à Terra, esse grande nascimento da luz para nos tirar da escuridão. Nos trouxe o Evangelho, que nos permite, Senhor, caminharmos mais rapidamente na sua direção. E mais tarde, o Consolador prometido por esse Mestre, que roga ao Pai que nos envie o Paráclito para nos explicar aquilo que não conseguiremos entender há 2000 anos. Somos gratos, Senhor, por essa bênção em nossas vidas, porque todos nós somos sedentos e famintos da luz. E sabemos que se caminharmos na direção do Cristo e se conseguirmos crer nas suas palavras, nunca mais teremos sede e nunca mais teremos fome. Agradecemos esses grandes espíritos que colaboraram para a vinda do Evangelho, a sua consolidação, assim como o Consolador prometido. Somos gratos também pela presença dos benfeitores espirituais nessa reunião, aos quais pedimos que possam trazer as bênçãos do mais alto
e que essas bênçãos possam nos envolver a todos, fortalecendo a nossa fé, a nossa resignação diante da vontade do Pai e também tornando vivas a nossa vontade de transformar este mundo, edificando o reino na terra. Agradecemos a palavra edificante e consoladora que nos trouxe esperança do palestrante da noite, pedindo aos mentores dessa casa que o abençoem especialmente na noite de hoje. E mentalizando, por último, a figura amorosa de nosso Mestre Jesus, que nesse instante abre os seus braços e nos convida a caminharmos na sua direção, nós que somos aflitos e sedentos da sua consolação. E queremos então terminar a reunião de hoje invocando a paz que não conseguimos encontrar no mundo, mas que esse Mestre nos prometeu e que deve partir do coração de cada um de nós. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre.